Olá, meu nome é Lúgero, eu sou administrador do canal Rabi Raboni. Venho convidar você para nos ajudar na divulgação. Primeiro, você se inscreva se não for inscrito, compartilhe nossos vídeos para todos os seus contatos, clique no gostei e também clique no sininho, porque aí você terá todas as notificações do canal. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus. Do livro Vinha de Luz, capítulo 66 de 180, Inverno, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Inverno. Procura vir antes do inverno. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo, em torno do viajante da vida, tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor dos caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo denominado Inverno. Emmanuel utilizou esta passagem evangélica quando Paulo escreveu a Timóteo: procura vir antes do inverno.
o que é simples nós entendermos. Por isto que Emmanuel diz, claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. Emmanuel então diz que, quando Paulo escreveu, ele estava alertando Timóteo para que ele não se esquecesse de vir antes que viesse o inverno, porque a navegação seria difícil. E ele diz ainda que é possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Emmanuel diz que nós devemos ler esta frase, avançar mais longe, além da letra, e acima do problema circunstancial e lugar e tempo. O que ele quer dizer é que nós podemos ir mais à frente numa interpretação dessa do que somente o que diz a letra. Por isso que ele diz, mobilizemos nossa interpretação espiritual. E aqui ele vai dar um outro entendimento, um entendimento espiritual do que seja inverno. Ele diz, quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento. Vejam que ele já colocou de forma espiritual, dizendo que muitas almas eles só se recordam dos emissários divinos quando vem o sofrimento. É um inverno rigoroso do sofrimento. Vejam a comparação que ele faz. Ele diz ainda, quantos se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração. Ele fala de forma simbólica que muitos só se lembram do Salvador na hora que a neblina está espessa. A neblina espessa, nesse caso, é quando a pessoa não enxerga uma saída para aquele momento que ele está passando. Aquela tempestade ameaçadora. Ele está tendo um problema na vida, um problema que ele tem dificuldades de ver uma saída e que está ameaçando a ele ou a sua família em algum momento. Ele continua dizendo que em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo, em torno do viajante da vida, tende à desordem ou à desorientação. Ele continua dizendo ainda, comparando o barco da esperança, ou seja, como se a esperança fosse um barco que vai navegar sem rumo, vai perder essa esperança, porque ele vai ficar ao sabor das ondas revoltas, ou seja, ao sabor dos problemas que estão acontecendo. E a pessoa perde a esperança quando ele está ali mais do que nunca precisando. Ele faz comparação também, os nevoeiros ocultam a meta em tudo. O nevoeiro é uma outra condição física, mas ele joga para o lado espiritual, que esse nevoeiro que aparece em torno do viajante vai tender a dar uma desordem e a desorientação. E, desta feita, ele fica desorientado e em desordem. E por que isso? É porque, nesta outra parte, ele diz,
É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. Aqui, depois de tudo que ele já disse, ele diz que é indispensável procurar um amigo celeste. É importante que nós procuremos o amigo celeste, ou seja, Jesus. Ou então aqueles que já se ligaram, outros espíritos, definitivamente. Por quê? Porque quando vierem aqueles períodos angustiosos, para que nos instalemos nos refúgios da paz e segurança. Diz ele que a disciplina em tempo de fartura e liberdade é uma distinção nas criaturas que o seguem, porque a contenção nos é imposta. Quando vem a escassez ou a dificuldade, vai se converter em martírio. Por isso que ele diz que o aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta de temperança e da compreensão. Em outras palavras, deve o aprendiz leal do Cristo se anteceder nos problemas, ele se ligar com Cristo antes que os problemas, as dificuldades venham. Na conclusão, ele diz: o inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus, antes dele. Resumindo, ele diz que o inverno ele é imprescindível e útil. O inverno que ele se refere são as dificuldades, as provas pelas quais nós temos que passar. É por isso que ele diz, é um período de prova benéfica e de renovação. Isto é, nós vamos nos renovar com essas dificuldades. Por isso que nós temos que ter o encontro com Jesus, a experiência com Jesus, antes do inverno. Isto é, antes das dificuldades, antes das provas. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.